Você abriu no lugar certo. Você não está perdido e você não está perdida. Você está no FitoCast, o podcast que fala de saúde, que fala de equilíbrio, que fala de tudo que é interessante. E hoje, de um fitoterapeuta para uma fisioterapeuta. Você sabia que o pessoal me chama de fisioterapeuta? Pra Sério? caramba. É porque o termo fitoterapeuta, cara, se você só trocar o T pelo S, tá resolvido. E já em congresso, já aconteceu de eu estar em congresso e a pessoa falar assim, doutor Júlio, nosso fisioterapeuta. Você não queima a pessoa na cara assim, você fala, olha, não é físio, é fito, né? Tem uma diferença ali que é uma diferença brutal, porém, porque a técnica, tudo que a gente foca em termos de objetivo é diferente. Mas lá no final da história, a gente está buscando a mesma coisa, que é a saúde do nosso paciente. E hoje, doutor Endrigo, eu recebo aqui uma pessoa que tem um impacto no mundo da fisioterapia, que quando a gente chega num lugar e fala Lu Ribeiro, o pessoal já para, já olha, você conhece a Lu? Conhece. E agora, de ter o prazer de trazê-la no nosso podcast. Doutor Endrigo, seja bem-vindo, nosso co-host. Olha, hoje vamos falar sobre dores, vamos falar sobre músculo, vamos falar sobre fáscias. Se você não sabe o que é isso, fica até o final. Vai ser um assunto muito legal de ser abordado. E assim, eu já conversando aqui em off, já aprendi um monte de coisa. Vocês vão aprender demais e é usável na vida. E valeu, obrigado pelo convite. Eu sou um co-host aqui que, olha, eu sou muito grato pelo convite que você já me fez de estar sentado aqui, é uma grande honra. Mas as conversas que a gente faz com os nossos convidados, eu acho que são muito, muito, muito produtivas. Obrigado por ter aceitado o convite, Lu. E vamos lá. Bora lá. Dizem que o prazer, que é o prazer mais longo que existe, é o prazer da aprendizagem. Não há nada comparado a isso. E depois que a gente se forma, muitas vezes a gente tem assim aqueles períodos em que a gente faz um curso, faz um aperfeiçoamento. Eu tenho a graça de ter aqui o doutor Endrigo comigo toda semana e toda semana a gente aprende, né, cara? É um negócio sensacional. Doutora Lu, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme trazer você aqui. Faz um tempo já que a gente está buscando esse encontro aqui. Tenho certeza que a conversa vai ser incrível. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela oportunidade de poder passar informação, né? Eu sempre comento que eu sou consumidora de podcast e é uma das maneiras mais sensacionais que tem da gente adquirir conhecimento, ouvir coisas, experiências de profissionais que estão aí na área já tem um tempo e com toda certeza eu sou fãzona de podcast, sempre consumo também. Gosto muito. Com certeza você que está aí do outro lado também é, senão você não estaria aqui. Então, pelo amor de Deus, já faz a tua inscrição, já deixa o teu like aqui embaixo. E se você achar justo e importante essa conversa que a gente vai ter aqui, que você possa também passar isso, né, a outras pessoas. Bom, você é fisioterapeuta. Isso, eu comento, até brinco, né, que eu comecei um pouco minha carreira de trás para frente, porque tem 20 anos que eu trabalho com terapia manual, mas só recentemente eu me formei em fisioterapia. Uma vez que eu também sou formada em estética, sempre trabalhei com estética a minha vida inteira. Só que daí chegou um momento que eu queria trabalhar com pessoas que estavam dentro das academias. Eu falei, quero trabalhar com pessoas saudáveis, pessoas que buscam a saúde, né? Então eu fui procurar o que eu poderia fazer para atender esse público. E aí na época estava acontecendo, eu lembro até que eu vi Graciane Barbosa fazendo a técnica de terapia manual de liberação miofascial com um fisioterapeuta lá do Rio de Janeiro. E comecei a investigar o que era, porque era tudo muito novo, ninguém conhecia. Porque a liberação miofascial ela é recente, né, querendo ou não. Por mais que tenha aí da Rolf, o nome, a nomenclatura, liberação miofascial, ela é mais recente. E foi onde eu fui buscar. Daí fiz ali uma formação em quiropraxia, porque como a gente trabalha com a estética, a gente também é apta a trabalhar com tecidos moles, tipo mobilização de tecidos moles. E aí foi onde eu fui fazer curso de liberação miofascial. E me apaixonei por aquilo, porque eu comecei a ver tanto resultado, tanto resultado. E muito bacana de tudo que os meus primeiros atletas, meus primeiros clientes de dentro de academia foi o Fabrício Pacholocchi. Eu caí direto na academia Overall. E lá me apresentaram o Pacholocchi, a gente fez uma grande parceria de 2 anos de trabalho. Eu participei das últimas preparações do Fabrício Pacholocchi, para você ter uma ideia. Que massa, então que privilégio. Foi muito antes dele ser... Na época ele já treinava pessoas, os atletas, mas na época ele ainda era atleta também. Então eu lembro que eu participei das últimas 3 preparações e ali eu acabei ficando conhecida nesse meio do fisiculturismo, né, da terapia manual.
E acabei que, como eu disse, me apaixonei pela técnica e fui me aprofundando, fui estudando, estudando. Aí cheguei num momento que eu falei assim, não dá mais para eu ficar só aqui, eu preciso me aprofundar ainda mais. Aí fui fazer fisioterapia. Esse povo que não para de estudar nunca é o povo muito bom, da né? nossa trio, né? Eu não sei se vocês notaram, mas ela falou que ela procurou pessoas que buscam a saúde. O que é diferente daquelas pessoas que são buscadas para ter saúde. Aquela pessoa que está sempre ruinzinha, mas ela por si só não vai. E isso faz total diferença. É isso que difere protagonistas da saúde dos passivos nas buscas de saúde dos antagonistas de saúde. Porque tem gente que joga contra a própria saúde. Por favor, você que está do outro lado aí, não seja uma pessoa dessa. Ser protagonista da própria saúde, busca a saúde. Às vezes a gente não sabe por onde começar e precisa daí de profissionais. E eu acho que isso é o que transforma de fato a hora que a gente está indo para tratar dos pacientes, a gente olha aquele paciente que você está ensinando, está dedicando e a pessoa está nem aí, ela está simplesmente, estou pagando, quero que você me faça passar a dor. Mas o protagonista... Que você me faça um milagre, pelo amor de Deus. Exatamente. E o protagonista, ele quer entender, ele quer ir atrás. E uma das coisas que eu gostei do que você falou é que dentro da área da acupuntura que eu atuo, né, essa coisa de ir lá no ponto gatilho, acertar o pontinho, desfazer os nós, né? Uma das coisas que eu ensino é justamente as pessoas buscarem uma automassagem antes de ir, né? Ah, mas doutor, você vai acabar com o meu negócio? Porque como assim? Você vive de acupuntura, você tem que ganhar dinheiro. Não, eu ganho dinheiro com aquelas pessoas que não conseguindo fazer o próprio tratamento, me buscam. Por quê? Porque elas também estão protagonistas de sua saúde. Né? E eu gosto de ter essa visão de existe um limite na onde a pessoa pode, entendendo ela mesma, atuar sobre ela mesma, chegando no limite desse conhecimento, ele buscar o profissional, e aí que está o real valor do profissional, não aquele que esconde o segredinho para depois ficar lançando e parece que fisgou um peixe e sempre, agora esse aqui eu tenho um cliente fixo. Né? O senhor está me dizendo com todas as letras que as pessoas devem se preocupar com a sua própria saúde? Que absurdo! Assim não dá dinheiro, né? Que inovação! Isso me lembra uma piada de os advogados que me perdoem, mas a piada é sobre advogados. O sujeito tinha lá um cliente de 20 anos, o filho acabou de se formar em advocacia, entrou no escritório do pai, em uma semana resolveu o problema e veio todo feliz falar pro pai: pai, sabe aquele seu problema de 20 anos? Tá resolvido. Ele falou: cara, não faz um negócio desse. Faz 20 anos que vocês sustentam a nossa família. Tem muita gente que, infelizmente, os maus profissionais são os caras que pensam dessa forma, né? Bom, você tocou num assunto, Lu, que já me deixou aqui cabelo em pé. Liberação miofascial. Por que eu estou dizendo que me deixa de cabelo em pé? Porque eu escuto na internet e vejo das pessoas falando duas versões. Alguém defendendo, dizendo, nossa, top, show de bola. E outros dizendo, isso é besteira, isso é perda de tempo, isso é perda de dinheiro. Explique-nos, por favor. Porque assim, ó, o nome, eu sempre falo que o nome comercial, liberação miofascial, é que a gente vende no curso. Eu até brinco, né? Se eu colocar um curso com o nome de indução miofascial, ninguém vai querer saber, ninguém vai querer comprar. Porque o que está em alto, o que estão falando, o que está sendo visualizado nas redes sociais, na internet, é a liberação miofascial. Então, a liberação miofascial é um nome comercial. E o que acontece de fato, quando a gente toca o corpo de uma pessoa, é a indução miofascial. Ou seja, aquele toque mecânico, restrição, às vezes não é nem sempre daquela forma que acontece. Às vezes a gravidade é o terapeuta, a gente costuma falar. Se alinha um corpo de acordo com o centro da gravidade, trabalhando manobras no sentido da fibra. Então, o mais correto dizer é indução miofascial, ao invés de liberação miofascial. E quando você toca lá na pessoa e faz a indução, agora eu já entendi, é tipo vitamina D, né? A gente fala para a pessoa, vai lá na farmácia e compra o hormônio D. Ele não sei o que é isso. Agora você fala, vai lá, compra a vitamina D, ele vai lá e compra e aí está resolvido o problema. Então, é uma questão de nome, de ajuste de nome. Sim. Já entendi. Mas quando você vai fazer a indução, o que acontece? Porque o que é a fáscia, né? Porque a gente está falando aqui entre profissionais da área de saúde, a gente sabe, você vai abrir lá a pele da pessoa, vai olhar, tem uma fáscia, tem um músculo e tal. O que é essa indução? O que acontece quando você pega na pessoa e faz a manobra nela? Então, a última resolução, nomenclatura da fáscia é de 2012. A última, relativamente recente. super recente.
que Robert Sleep nos traz a fáscia como um sistema único. O sistema miofacial, que até então era vista como bainhas, envelopes, agregados. E aí ele traz a fáscia como, de fato, um sistema, o sistema miofacial, que nele está ali tanto a parte de as fáscias mais superficiais, que são as frouxas, que é o que conecta aqui, ó, a pele no músculo. Aí a fáscia mais profunda, que é a fáscia que recobre. Já viu quando você corta um bife ou tira a pele do peito de frango, aquele tecido fininho? Gosminha, né? Isso, porém, em alguns casos muito resistentes, como da própria musculatura mesmo. Então, ele não só envolve a musculatura, como ele adentra a musculatura. Lembra lá do endomísio, perimísio? Exatamente. Então, isso é a fáscia. E o que acontece nesse tecido? Foi em 2012 também, foi reconhecida como auxiliar em transmissão de força. Então, ela auxilia na transmissão de força, porque é o tecido mais nervado do corpo humano. Nele contém rufine, pacínio, ATG, terminações nervosas livres, fusos musculares. Então, toda a parte de inervação está ali. Então, quando a gente induz, por exemplo, vamos supor, o doutor quer treinar, quer ter uma alta performance no treino. Quando ele faz a técnica de liberação miofascial, a gente tira toda a densificação desses tecidos. A gente trabalha todas essas questões de densificação, às vezes por padrão postural, se ele anda tortinho, às vezes por questões às vezes uma mania que ele tem de dormir, já é o suficiente para fazer ele impedir de ter uma boa troca neuromuscular. É aquela conexão do cérebro com o músculo. Então, a gente trabalhando a indução dessa fáscia, realinhando esse músculo, a gente melhora essa troca neuromuscular. É onde a gente aumenta a alta performance, a propriocepção de corpo, a pessoa passa a sentir o corpo dela de uma maneira que nunca foi igual antes. Então, todas essas questões. Porque tem uma questão que os atletas que eu acompanho sempre reclamam muito, que é assim, se a pessoa tiver ali uma lesão, por exemplo, numa atividade qualquer, que lesione essa região da fáscia, por algum motivo, além de uma dor tremenda, leva um tempão para colocar isso no lugar. Exatamente. Né? Porque a fáscia, o músculo de fato sem a fáscia, que é aquele tecido firme que recobre, ele é molengo, ele é mole assim. O que dá forma ao músculo é a fáscia muscular. Por isso que dentro do meu trabalho da liberação miofascial eu uso muito a parte estética. Eu não consigo mudar, obviamente, um músculo, mas eu consigo melhorar a estética muscular, anatômica desse músculo, trabalhando somente a face. Agora me veio uma imagem, eu não sei, cara, o cérebro da gente é um negócio impressionante, né? Fica 40 anos a imagem do troço lá guardadinha numa caixinha no fundo da gaveta e de repente numa conversa como essa a imagem rompe assim, ó. Meu bisavô, ele foi tropeiro. E eles pegavam gado que vinha do Rio Grande do Sul, eles moravam em Santa Catarina, então eles iam buscar e levavam para Campinas. Um trajeto que levava de 2 a 3 meses cruzando o rio e um monte de coisa. Mas por que veio a imagem na minha cabeça? Porque eles usavam muito aquelas cordas que eram os laços de antigamente, né? E os laços, sei o que você quer falar. Os laços mais comuns eram feitos de couro. Então você tira a lasca do couro e tal. Só que o laço mais fino, mais caro, mais difícil de fazer é feito dessa substância. Você pega o boi, você tira ele lá, pega o nervo, vem tirando toda essa parte da face, porque ele vai ficar super fininho. Ele é um laço muito fininho, extremamente fácil de você... E de uma dificuldade de você romper, que é impressionante. E é por isso também que ele era o laço mais caro, porque a dificuldade para você conseguir tirar, manter a face hidratada ali para ela não quebrar, porque ela fica quebradiça se você não souber fazer a manipulação. E daí assim, não é assunto para essa hora, mas você sabe com que se fazia essa umectação? Com o cérebro do animal. Tem muita gordura ali. Você vê que coisa doida, né? Uma imagem que veio na cabeça. E assim, eu me lembro do vô usando... assim, a gente usando no dia a dia de sítio lá, de chácara, né? Para você laçar os bichos. E aquele laço do bisavô lá, era um negócio assim que era guardado a 7 chaves. Interessante. Pela dificuldade, eu acho que de conseguir mesmo. Para você que não sabe o que é uma fáscia, da onde veio para onde vai, fáscia é uma trama de colágeno. Imagine que é como se fosse uma gaze, sabe aquelas gases de tampar machucado? Se você visse todos aqueles fiozinhos, né, a gente coloca no microscópio, é como se tivesse todas aquelas tramas. Se você não usa, aquilo vai aumentando a cola e vai endurecendo, a ponto de, às vezes, de ficar tão firme que nem uma corda, que a pessoa perde o movimento. A articulação gruda nela mesma, a ponto de a pessoa não conseguir ter mais uma mobilidade.
e a musculatura fica encurtada. Às vezes até de forma permanente se a pessoa não se atenta a isso. Exato. Para você reesticar essa fibra, é como se você tivesse que literalmente romper algumas fibras para ele pegar o direcionamento e ficar no plano que precisa, né? Para você direcionar. Eu preciso ter firmeza. Existe um ligamento, vou pedir uma licença aqui, ó. Esses ligamentos do joelho, os cruzados, o bebê não nasce com isso. Por isso que ele não deve forçar. Por isso que ele não deve andar muito cedinho. E o corpo é feito para grudar nele mesmo. E quem determina aonde vai grudar é o tempo. O tempo vai grudando tudo. Só que o movimento desgruda aquilo quando está na colinha, bem levezinha. E ele vai arrebentando, então ele não se forma. Aonde o movimento é inalterável em termos de distância, vai solidificando, vai criando um ligamento. E aí que veio um osso ligando ao outro. E é mais ou menos isso que a gente vai trabalhando. Né? E existe como daí na manipulação intencional, que é o trabalho que você faz, você mexer. A pergunta que eu quero te fazer é exatamente isso. Quando a gente faz atividade física, você tem ali um processo inflamatório. Isso. Uhum. E essas regiões são regiões que recebem pouco circulação de sangue. Eu imagino que a inflamação ali é difícil de você... Exatamente. E aí, pela manipulação manual, é possível drenar isso? Uhum. Faz sentido? A questão, por exemplo, quem faz atividade física, como eu trabalho com atletas também de alto rendimento, a gente consegue trabalhar as dores de tecidos moles, tendões, ligamentos, músculos. A gente consegue trabalhar essa questão da densificação, ela acontece na hipertrofia, porque elas são microlesões musculares em cima de microlesões musculares. E esse paciente, ele vai ficando enrijecido, ele não consegue, chega uma hora que ele não consegue ter mobilidade articular. Uhum. E a liberação miofascial, ela vai modulando todo esse processo. Dói? Então, a técnica que eu atuo, ela é profunda na musculatura, porém não é nada aquela coisa de que nem muitas vezes a gente vê pela internet o pessoal socando o cotovelo. Não é nada disso, a liberação miofascial não é isso. Até porque quando você exerce uma pressão maior do que o adequado, essa pessoa se contrai. Uhum. E no momento que ela se contrai, você não consegue atingir para fazer a indução do tecido, a liberação que seja. Uhum. Então ela se contraiu, você não consegue atingir a fáscia. E então ela tem de fato uma pressão adequada, é firme e sustentada, porém não chega a ser dolorida, assim, da pessoa não aguentar. Não chega. Eu pergunto da dor porque, assim, a dor é normal e eu sempre falo para os meus pacientes, a dor é um amigo. Sim. Se ela tá ali por algum motivo. O que a gente precisa fazer é se ajustar a ela e usar a condição do que ela está sinalizando para a gente poder chegar a uma solução ali, né? Mas é importante perguntar, porque tem gente, e eu tô te fazendo essa pergunta porque eu já ouvi isso. Eu não vou fazer liberação miofascial porque outro dia eu nem caminho. Olha provavelmente é o cara que tá indo lá no povo. Sabe aquelas manobras indianas que o cara pega um martelo com ponção de madeira e bate na... Ou sobe no segundo andar e desce com o joelho, assim, nas costas do indivíduo. Só falta acontecer isso. A gente vê muito por aí. Infelizmente tem. Né? A gente sabe que nem todo mundo se preocupa, tem essa preocupação de estudar, de correr atrás. Eu brinco, eu sou uma estudiosa eterna da fáscia, porque tem muita coisa bacana e a gente está sempre aprendendo coisa nova chegando, enfim, é isso. Mobilidade e alongamento, melhora muito, melhora muito. Porque uma vez que você trabalha o músculo como se estivesse esticando mesmo, com as mãos fazendo manobra, você consegue melhorar muito a mobilidade, a amplitude, a flexibilidade. A hipertrofia, ela melhora muito por conta, como eu disse, da alta performance. A pessoa consegue treinar em alto rendimento no dia a dia. Pessoas não conseguem levantar o braço para pegar um copo na cozinha. Então, a gente consegue trabalhar essa mobilidade, às vezes, um trauma. A pessoa sofreu um trauma, fez lá aquele processo cicatricial que, infelizmente, também não consegue levantar um braço. A gente consegue trabalhar. Distensão? Distensão, a gente trabalha, assim, depende. Eu sempre falo que dependendo tem que tomar cuidado porque não pode ter processo inflamatório. Eu não costumo trabalhar um processo inflamatório agudo, por exemplo. Sofreu a distensão na hora. Não, digo assim, fez a distensão, cicatrizou e depois fica... Aí sim. Daí já vai trabalhando. Sim, processos cicatriciais, a gente consegue trabalhar com muito resultado. É a única técnica que a gente tem hoje no mundo que ela solta todinha a cicatriz da pele. A pele fica soltinha quando você faz um tratamento. Fica aquele calombão. Assim. Não. Precisava disso na minha cirurgia aqui. Eu tenho uma cirurgia aqui que grudou. Aproveita que a consulta é grátis aqui. Podemos explorar ela aí. Doutor Rodrigo, é impressão minha ou o ser humano não foi feito para ficar parado?
Nós somos animais, né? Do latim. Agora, os escolásticos aí do outro lado vão me perdoar se eu estiver enganado, mas anima é movimento, desenho animado, né? Alma significa movimento também, né? Nós temos sistemas linfáticos que não têm pulso, eles dependem quase que única e exclusivamente do movimento, e o movimento que você contrai e espreme um pouquinho já é o suficiente para você bombar um pouco desse líquido. E isso causa uma pressão negativa que vai fazer com que o oxigênio novo entre onde estava com o movimento e vai oxigenando. Então, o movimento ele é essencial à vida de um animal. Simples assim. Ou seja, sedentarismo não faz parte da nossa, em tese, da nossa genética. E o cara que é sedentário, doutor, vale a pena fazer liberação miofascial? Olha só, eu só vou explicar rapidamente aqui uma experiência que eu já tive com pessoas que eu trabalho com todos os públicos. Eu trabalho tanto com as pessoas que treinam, eu tenho pacientes muito antigos da época da estética que me procuram e são pessoas que não gostam de treinar. Então, o que eu percebo neles? Quando eles fazem a técnica de liberação, eles conseguem, de repente, melhorar uma estética ali, querendo ou não, como o doutor acabou de falar, o sistema linfático ele é induzido também por manipulação. Então, eles têm uma melhora ali em questões com edemas, tem ali uma melhora no contorno corporal, mas nada como uma pessoa que se movimenta. Como a gente acabou de falar aqui, por exemplo, eu vou alinhar uma estrutura, uma pessoa que tem uma hipercifose adquirida. Doença de Sherman, né? Essas doenças que as adolescentes... Demonstra como que é a cifose para o pessoal que não assim, sabe. Né? Aquela pessoa que fica tem a torácica, né? E a cervical também, assim, projetada para frente. Então, por exemplo, quando eu começo a fazer esse trabalho, eu já fiz nos dois casos, pessoas que se movimentam, vão lá, fazem exercício físico, não precisa ser todo dia, vai lá, faz periodicamente. Ela tem um resultado extraordinário nas primeiras sessões, só que ela vai manter aquele resultado. Agora, eu faço uma pessoa que não faz exercício físico. Ela tem um resultado muito legal também, porém, vai passar um mês e ela vai estar igual ela estava antes. O corpo dela vai adquirir o mesmo padrão, porque ela não fortaleceu a musculatura que foi alinhada. E como é difícil de você mostrar isso para a pessoa que é sedentária. A diferença que seria... enquanto ela não experimentar fazer o movimento, ela não acorda. E espero que você que esteja aí do lado seja uma pessoa que se movimente, ou se não movimenta a partir de hoje, se movimente bastante. Isso mesmo. E a gente escuta cada desculpa. Não tenho tempo, a família, trabalho, não sei o quê. E eu falo para as pessoas uma frase que, se não me engano, foi falada por Marco Aurélio, lá no século III depois de Cristo, que ele diz assim: permita-me ser uma pessoa melhor para mim mesmo e eu seria uma pessoa melhor para você. Sim. Porque eu vou estar muito mais feliz, vou estar muito mais animado. Se a gente olhar dentro desse contexto, claro que Marco Aurélio não estava pensando sobre isso que a gente está falando aqui, mas o termo se encaixa, né? Porque se a gente for parar para pensar, o sono melhora, o teu processo fisiológico melhora. Por quê? Porque o músculo, gente, ele é também uma estrutura endócrina, produz hormônio, regula o hormônio. O músculo é o sinalizador, se ele não produz hormônio, mas ele é um sinalizador para você puxar o cálcio, para você colocar a vitamina D no lugar, para você circular a vitamina K2, para você dizer para a glicose onde é que ela tem que ir. Gente, musculatura não foi feita para ficar parado. E assim, eu concordo que tem gente que não gosta de treinar. Tudo bem, tranquilo. Até aqui, para mim, tá sossegado. Agora, não fazer nada não é uma justificativa. Porque dá para fazer 1 milhão de coisas. Eu tenho uma senhora que foi uma dificuldade porque a gente tratou ela durante praticamente 2 anos, assim, e melhoramos tudo. O que deu para fazer, da nutrição e tal, mas sempre impactava no mesmo ponto. Você está precisando fazer atividade física. E ela foi, testou, não achou nada que gostava. Até o dia que ela descobriu uma dessas escolas de dança perto da casa dela. Pronto. Aí ela falou... Não, e daí assim... Isso é o que a gente chama na neurociência de mudança capital, né? A mudança capital, assim como o pecado capital, é aquele que desencadeia todo um sistema. Começou a dançar, começou a namorar, e ela estava há muito tempo, casou, cara, com 50 anos, para pensar. Passou 50 anos da vida sem... nunca teve a necessidade, e às vezes a pessoa tem uma opção de não casar mesmo e ponto, Sim. né? Mas aquele momento foi o momento que ela encontrou uma pessoa que daí tinha os mesmos objetivos, passou a se alimentar diferente, passou a viajar por tudo que é lugar, eles começaram a fazer apresentações e tal, e essas danças de salão. Ou seja,
Talvez aquilo que você diga que você não gosta de fazer, você encontrou várias dessas eu não gosto, mas ainda não encontrou a que eu gosto. Agora, o ser humano é o único ser que para descobrir a sua essência precisa existir, ele precisa ir para o mundo, ele precisa dar cara para bater. Se ele não dá cara para bater, não tem como a gente saber. Né? Uma pergunta importante que você falou agora, sobre a questão de sono, de dormir, posição de dormir e tal. Existe uma posição interessante que a gente precisa prestar atenção em relação ao sono, por exemplo, a altura do travesseiro. Esses dias até fiz um vídeo mostrando que o pessoal fala que dormir do lado esquerdo é melhor para um processo digestivo. Exato. Querido, não é para você estar dormindo de estômago cheio, tá errado. Já tá errado na gênese o negócio, né? E aí você vai ver acomodação de fígado, de estômago e tal. Tem alguma posição? Que dicas que você daria hoje para as pessoas que estão ouvindo a gente em relação a esse dormir? A questão ali da estrutural, né, da pessoa deitada, por exemplo, é meio complexa, porque eu falo assim, dificilmente uma pessoa vai dormir corretamente. Uma que a coluna tem que estar segmentada. Ou seja, se ela está deitada de decúbito lateral, a coluna, dependendo do colchão, não vai ficar segmentada. Dependendo da altura do travesseiro, ela vai esmagar aqui a articulação do ombro glenomeral. A primeira coisa que vai começar a dar problema é o ombro. Então, assim, o ideal é que ela durma com o travesseiro normalmente que ela não aperte o ombro, se ela dorme de ladinho. O certo seria de decúbito ventral, decúbito dorsal, desculpa. Dormir, mas quem é que consegue dormir uma noite inteira de decúbito dorsal? Barriga para cima. Barriga para cima. Isso. Estruturalmente, né? Diga-se de passagem. Mas não tem como, é meio complicado. Acho que a gente tem só que evitar, de fato, de dormir em cima do ombro, que quando a corda está doendo, e isso a longo prazo vai trazer questões inflamatórias, as tendinopatias da vida. Então, essas questões que a gente tem que... Isso me remete àqueles a cultura japonesa que coloca só um tatamizinho e um apoiador de nuca, que daí a pessoa deita ali e fica quase que naquela posição a noite inteira. E é uma madeira aqui, cara. É uma madeira que Sim. acomoda aqui na cabeça e fica ali, né? E você percebe que não tem colchão, né? É um negócio tatame, fininho. né? Você percebe que é um negócio fininho, ou seja, justamente para isso. Eles preservam muito essas questões. Isso seria melhor do que dormir num colchão super macio, por exemplo. É ruim falar, mas... Olha lá. Né? Tipo... Eu tinha muita dor de cabeça, teve uma parte que eu tinha muito essa cefaleia tensional, que você fala muito, e eu descobri, ouvindo o fisioterapeuta, que se a gente colocasse uma almofadinha entre as pernas, e daí eu descobri uma coisa sensacional, que foi uma tragédia lá em casa, né? Que foi dormir abraçado com o travesseiro, porque daí você descansa a musculatura. Eu digo uma tragédia por quê? Porque a gente dormia abraçado em casa. Só que eu comecei a dormir de costas para Simone, que é minha esposa, com essa almofadinha no meio da perna, cara, sensacional. E o duro é que a gente acostuma tanto com isso que eu acordo abraçado com o travesseiro, sabe? Às vezes tá frio e eu tô com o travesseiro, tô de decúbito assim, e o travesseiro tá aqui em cima e eu tô abraçado com ele. No meu caso, foi um santo remédio. Mas é uma maneira de segmentar a coluna, tanto que tem uns almofadões que você compra aí, não sei se acho que no mercado que tem, até no mercado tem, eu vi esse tempo atrás, que você coloca ele, você abraça ele, coloca ele no meio da perna e aí você fica com a coluna segmentada. E, claro, tem que cuidar do travesseiro também, né? Tem qualidade uns compridões, né? Um travesseirão comprido, assim, tem 1,5 metro. Esse mesmo. Tem até uma alça pra você prender ele na perna pra você não perder ele durante a noite. Isso aí. A tragédia lá na minha casa era que a gente volta e meia acordava com um travesseiro do outro e o outro procurando o travesseiro onde é que tava, daí não dava muito certo, né? Já rolou lá em casa isso, de um roubar do outro de madrugada, cai o travesseiro. Aquela coisa meio no sono, pega... Sabe como é que a gente resolveu lá em casa? A Simone colocou uma cor diferente, uma textura diferente para cada um. Ah, entendi. Daí agora eu passo, o meu é mais aveludadinho assim, aí eu passo a mão de noite assim, não, esse aqui não é o meu, senão vai dar confusão. Boa ideia. Mas esse negócio de dormir atrapalha a vida de muita gente. Eu vejo até por mim mesma. Sabe como que eu me adaptei para dormir? Eu coloco aquelas almofadinhas de avião no pescoço para eu não acordar com tanta tensão no trapézio. É fantástico, né? E outra questão também, ATM. Gente que tem problemas de disfunção de ATM. Falou de cefaleia tensional, dor de cabeça, também está relacionado com a liberação miofascial, a gente consegue trabalhar. Isso, a pergunta agora, assim, ó, totalmente ignorante da minha parte, né? É a mesma coisa que massagem, não tem nada a ver com massagem, com massoterapia, aonde que eles se conectam? Muita gente fala que é massagem, mas eu já não chamo de massagem, porque ela é uma pressão profunda na musculatura e a gente tem que ter conhecimento anatômico para poder trabalhar.
sentido da fibra, tem que conhecer ligamento, onde que tem tendão, para que a gente possa fazer um trabalho de fato que seja eficiente. Então, porque massagem, eu trabalhei com técnica de massagem, a gente, claro, segue ali um sentido, mas você conhecer o corpo, entender o que está acontecendo naquele corpo, avaliar corretamente, é diferente. Não tira o mérito da massagem, que a massagem, às vezes, ela vem para fazer o movimento de forma passiva para um paciente que está acamado. Exatamente. Ele precisa de uma drenagem, aquele movimento que a pessoa faria estando andando, sentando, levantando, o massagista vai fazer ali de forma passiva para o paciente. Então, não tira o mérito do massagista, óbvio, né? Agora, a visão de você colocar ali o ponto profundo de uma fibra que está lá atrás e saber aonde apertar, ter a sensibilidade, aí que está a técnica. Aí que está exatamente a técnica. Igual ele falou, liberação miofascial, ela acontece por indução através de técnica manual e instrumental. Só que também a gente fala, a gente não descarta o rolo. Antes do treinamento, pega um rolinho, faz uma soltura, vai treinar melhor. Tá com uma dorzinha. O fisioterapeuta atua muito direto na dor, às vezes não dá tempo de... Por exemplo, eu fiz estágio uma época no esporte, trabalhava com as meninas da ginástica da seleção, pensa. Então, aquilo ali é enxugar gelo o tempo todo. As meninas chegam arrebentadas e você tem que resolver naquele momento aquele local, entende? Então, não dá tempo de você trabalhar a estrutura delas como um todo. Porque é a alta performance, exatamente. Né? É isso que é uma questão que a gente discute muito e talvez a gente esteja vivendo um momento da história da humanidade que a gente tem falado muito sobre essa questão do esporte. Porque o fisiculturismo, se você pegar a galera da década de 60, 70, era uma galera que ia até o seu limite, mas não eram aqueles caras... Aí veio a fase Schwarzenegger ali, os caras começaram a ficar muito gigantes, os caras começaram a ficar monstruosos. Só que aí entrou exatamente essa questão de você levar o cara a um limite do limite do limite do limite. Começou a estourar a lesão, vê o Ronnie Coleman lá, né? Exato. Cara gigante, cadeira de roda hoje, cara. O cara tá destruído. E a gente vê isso não só no fisiculturismo, a gente vê esse limite no futebol, a gente vê isso no vôlei, a gente vê isso na ginástica. Os meninos com 30 anos, cara, acabado, velho. Acabado. 35, acabou pra ele já tem que estar pensando em outra coisa, porque o esporte, nesse limite, ele acaba tendo... Claro que hoje a gente já tem profissionais como você que acompanham essas pessoas. Imagina isso, há 30 anos atrás, ninguém nem pensava nisso. Não. Você comentou do Schwarzenegger, né? Quando ele fez o filme do Conan, que ele tava, acho que no seu auge, o filme... da minha época, tá? Isso denuncia a idade do cara, velho. Ele tentava sacar a espada, ele não conseguia. E eles tinham que colocar ela naquela cena um pouquinho mais pro lado para ele conseguir alcançar. É justamente ali que você atua, nessa flexibilidade, né? Isso. Doutora, uma pergunta interessante. A gente falou da dor agora. Mas existe o outro lado da moeda, que é o prazer do toque também. Exatamente. Cara, isso é bom demais, velho. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Mas, assim, é bom demais. Eu imagino que tenham pessoas que busquem essa parte funcional, mas existem aquelas pessoas que buscam o seu trabalho como prevenção. Que eu acho que, sim, sinceramente, do fundo do coração, deveria ser 90% do nosso trabalho era trabalho em prevenção. Dá pra gente prevenir muita coisa fazendo a liberação, né? Muita coisa, alinhando o corpo ao centro da gravidade, aquela coisa, né? Estrutura alinhada, função preservada. Se a musculatura... Repete. Estrutura alinhada, funções preservadas. Demais isso, né? Você escreveu aí, né? Continue, por favor. Então, assim, o momento que você consegue trabalhar o alinhamento corporal de uma pessoa, ela não tem aquela compensação. Eu até brinco com o meu paciente, por exemplo, atendi a Simone. Eu falei, Simone, eu tava atendendo ela com uma escolhazinha ali, conversei com ela e falei, a partir de agora você vai começar a sentir dor que você não tinha, porque a gente vai mudar o padrão do teu corpo. O teu padrão tá acostumado dessa forma, e agora a gente vai alterar o teu padrão. 2 dias depois ela me mandou mensagem, doutora, tá doendo do outro lado. Isso acontece bastante na acupuntura também. E assim, é uma dor que a pessoa não tinha, né? Eu falei, calma, é momentâneo, isso daí vai passar. A gente vai conseguir trabalhar alinhando você para que evite de ter lesão
E, assim, uma pessoa que está sempre bem alinhada, trabalha questões ali, faz um treininho na academia, se cuida mesmo, dificilmente ela vai ter problema com lesões. O doutor falou uma coisa muito importante. Eu lembro que na época que eu fiz, ali, quando eu estava fazendo estágio, eu trabalhei com bastante idosos. E é uma coisa que me chocou muito na faculdade, foi isso. Eu não tinha esse contato com pessoas mais idosas, assim. E eu via que a pessoa que tinha o hábito de fazer uma atividadezinha física, quando ela fazia uma cirurgia, por exemplo, ela fazia cirurgia, fazia fisioterapia, daqui a pouco estava andandinho. E, infelizmente, quem não fazia, às vezes não voltava mais da cama. É o que a gente fala sempre, né? A gente fala muito aqui que o Rodrigo trabalhou muito em hospital e ele sempre falava isso. Fala isso, né? A pessoa chegou lá, a quantidade de musculatura que o sujeito tem na perna, no braço, o posicionamento, quanto ele tem de gordura, determina muito da saúde da pessoa, né? É a reserva de saúde, né? A pessoa, a gente chama na medicina chinesa de jin, né? Uma essência. Parece que tem algo sobrando na vida da pessoa que, num acidente, aquilo vai ser consumido no lugar de tecidos, de órgãos e tudo. E a musculatura, quando ela é abundante e ela pode ser, você pode pagar um preço, mas saindo dali você ainda tem força, você tem musculatura, não é inevitável a pessoa melhorar. Só que nesse aspecto que você falou, né, do retorno precoce ao movimento, ele é o essencial porque a própria estrutura de uma cirurgia, ela vai precisar ser oxigenada. E se ela está parada, se ela está numa região de compressão, né? As escaras, acontece as escaras se você não... E isso que não foi no tecido que foi aberto. Imagine naquele que foi aberto, está judiado, tem tecido inflamatório, aí... Quanto antes você movimentar, e isso se fala bastante já na fisioterapia, né? Que é a reabilitação precoce. Isso. Fez cirurgia, cadê o movimento? Ah, doutor, mais dói. Cadê o movimento? É isso que vai dizer para o teu corpo como que vai ser reestruturado e consertado a partir dali, daquele estímulo. Exato. E não tem coisa melhor. Fiz uma cirurgia no ombro em 2007 e eu fiz... aprontei na Ilha do Mel. Depois a gente fala mais sobre Essas isso. coisas a gente não conta. E de lá eu fiz uma luxação no ombro, fiz uma cirurgia, usa a tipóia, e no momento em que tira a tipóia e o médico olha para sua cara e fala, agora o movimento é normal. É inacreditável que um dia vai voltar ao normal. Você não acredita, porque dói. Demais, né? E uma fisioterapeuta pegou meu braço e falou assim, ó, relaxa. E quando ela começou a levantar aquilo, ela falou, relaxa, relaxa. Ó, um abraço para você, doutora Camila. Eu te amo. Com certeza. Mas eu sofri. Parecia que estava jogando sal com limão na articulação. E aquilo foi desesperador. Quando chegou aqui, ela falou, agora volte sozinho com a mão aqui. E eu voltava sem dor. Porque rasgava aquelas traves que foram formadas e a coisa... Gente, é uma satisfação muito grande ter essa sensação. E é engraçado que você acredita que nunca mais vai voltar, por causa que você faz isso aqui dói. Né? Cura através do movimento. Fisioterapia, doutora. Eu acho que a gente tem a medicina, a saúde de uma forma geral muito fragmentada e algumas áreas, com perdão aqui do meu querido amigo médico, acabam se sobressaindo, como é o caso do médico. E eu ouço muitas vezes, e eu faço sempre questão de falar isso para o meu paciente, né? A pessoa está lá com um problema articular, ou ela está com uma escoliose, ou coisa do gênero, e ela ouviu do médico que ele deve parar o movimento. E eu falo, olha, eu acho que ele conhece muito do que ele está falando, mas eu gostaria muitíssimo que você fosse conversar com um fisioterapeuta antes. Por quê? Porque eu não sou da área e eu não vou me meter a dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Mas o que eu percebo muitas vezes? Que o paciente que está lá fazendo um trabalho, como esse da Simone que você falou agora, ela vivia com uma dor nas costas absurda, muito. E a partir do momento em que ela começou a fazer atendimento na fisioterapia e começou a fazer atividade física, são raros os momentos que depois desse período eu ouvi ela reclamar de dor nas costas. Raro. E a escoliose dela não é uma coisinha assim, você falou uma escoliosezinha, não, é um negócio assim, ó. Então, essa estrutura... ela não tem mais, imagino, como a gente colocar ela, esse no lugar, é voltar ao normal. Mas o que a gente faz nesses casos? O que a fisioterapia ajuda a gente a fazer?
Porque muitas vezes o teu trabalho, eu diria que em boa parte das vezes evita uma cirurgia, por exemplo, né? Sim, bastante. Então, no caso da Simone ali, da escoliose dela, eu sempre dou uma trabalhada com o intuito de alongar o lado mais encurtado, dentro da minha experiência, que para mim mais resolve, alongar o lado mais encurtado. Por exemplo, se a escoliose é em C, a gente alonga o lado mais encurtado, só que o fortalecimento é válido para os dois lados. Eu já vi até profissional trocando ali, fazendo tendo uma maneira outra de trabalhar, que também não acho errado, eu acho que toda técnica traz um resultado dentro da experiência de cada profissional, mas eu consigo muitos resultados, por exemplo, se ela tem uma escoliose em C, alongando, trabalhando para alongar, dando estímulo do lado contrário, contralateral, porém alongando bastante aquele lado que ela é mais encurtada, por exemplo, tortinha. E isso, obviamente, é diferente do que acontece muitas vezes com o nutricionista ou com o médico, que faz uma consulta com a gente, vai embora com a prescrição, sabendo o que fazer. No caso da fisioterapia, é um trabalho sempre de longo prazo. E às vezes as pessoas não entendem isso. Porque quando a gente fala assim, olha, vai lá consultar, e a pessoa fala, olha, você vai ter que fazer umas 20, poxa, 20 sessões, cara, não sei se eu aguento. Não é uma questão de aguentar. Ou você faz isso, ou aquela condição ali vai se tornar muito pior do que já estava antes, e às vezes ao ponto de não ter retorno, né? Qual é a diferença de uma escoliose para uma lordose, por exemplo? Por exemplo, uma hiperlordose. Hiperlordose, por exemplo, nós temos as curvaturas da nossa coluna, por exemplo, a cifose, a lordose, e tudo que é hiper é que já está exacerbado. Por exemplo, você tem uma hiperlordose na coluna aqui lombar. Normalmente mulheres que usam muito salto alto, elas acabam tendo ali essa curvatura mais acentuada. É onde acaba acontecendo os escorregamentos de vértebras, querendo ou não, as listésias da vida. Por exemplo, qual é a outra que o doutor me perguntou? A escoliose e a lordose. A escoliose é quando a curvatura da coluna ela fica um S. É um tortinho. Exato. A gente costuma dizer que ela pode fazer o C como o S. A gente costuma sempre falar. Nossa, daí é os dois lados, um para um lado. Exatamente. Tem gente que tem escoliose em S e tem pessoas que têm só em C. Por exemplo, criança que está em desenvolvimento, que usa, eu vejo muito, usando a mala da escola, aquela mala gigantesca, maior que ele, só de um lado do corpo. Eu costumo falar, doutor, que tudo que passa de 15 dias é teu, é adquirido. Por exemplo, que machucou o pé, cortou lá na praia andando na areia, anda 15 dias mancando. A partir de 15 dias, a maneira de claudicar vai trazer sobrecarga para outras questões estruturais. É dessa forma. Interessante. E a lordose é mais um... Eu tenho um amigo meu que tem uma lordose aqui nas costas que parece um negócio absurdo, cara. Parece que as costas dele foi para dentro, assim, ó. Isso que eu ia comentar, porque Impressionante. a ossatura entra, mas a musculatura ela continua no mesmo eixo. Daí ela parece que sobressai. E isso a gente observa nos pacientes, que quando você põe a mão e não sente a ossatura da coluna, você tem que desconfiar ali, porque já é um sinal ou de uma hipertrofia da musculatura, né? Mas ou é dessa curvatura. E normalmente pacientes que usam muito salto alto, fazem de tudo na academia para rebitar bumbum, daí na hora que sai de lá vai carregar um peso maior, essa listese faz um estrago na vida da pessoa depois e não entende que isso foi construído. Exato. Foi desconhecimento, óbvio, né? Mas aquilo foi construído. Aliás, como a maior parte dos problemas da nossa vida, a gente não sabe que a gente mesmo constrói, né? Exatamente. O caso da minha mãe foi um caso muito interessante. Minha mãe tem seio muito grande. E aí o que começou a acontecer com ela? Curvatura, e aí você compensa com a bunda para dentro, né? Exatamente. Aí você vai ficar com aquela bunda chatinha e as costas assim. Uma retificação. E aí ela começou a fazer a parte de fortalecimento e foi indo. E aí o alongamento fez uma diferença brutal, porque você vai tendo a consciência corporal. Eu adoro isso. Eu aprendi com fisioterapeuta isso. A ideia da consciência corporal. Por exemplo, isso daqui que eu faço hoje, ó, de não encostar as costas na cadeira. Isso foi um fisioterapeuta que me ensinou. E eu aprendi, entrou no meu circuito de vida, e hoje eu trabalho o dia inteiro com essa posição aqui. E você pensa, aqui eu tô contraindo a musculatura, então vai ficar doendo. Não, é o contrário. Eu chego no final do dia, eu não tenho dor aqui, não tenho dor nas costas. Eu acho até, doutora, que até essa posição da cadeira que a gente tem em relação à mesa, que pensa, né? Conforme eu vou baixando a cadeira, esse ombro vai ficando mais para cima ou mais para baixo. Isso tem sobrecarga também. Tem. Essa questão da cadeira é muito interessante, porque a gente tem mania de se encaixar. E não tem que respeitar as curvaturas. Eu falo, tem pessoas que dirigem por muito tempo e tem muita dor na lombar. Chega lá arrebentado já no local. Por exemplo, vai passar as férias.
Falo, gente, pega uma toalha, faz um rolinho, uma toalhinha de rosto, coloque aqui, ó, na lombar. Perfeito. Nossa, viaja, chega lá, belezinha. Sem nenhuma dor na lombar. Por quê? Porque respeitou a curvatura. Não fez sobrecarga. E aquela história do cara sentar no vaso sanitário e botar um banquinho para pôr o pé em cima, assim? Aquilo tem a ver Resolve que faz sentido aquilo lá, não? Mas aquilo tem a ver com a abertura do canal do sacro e do cóccix em relação à abertura o ângulo do reto, né? Você torna o reto reto. Senão ele fica... Mas faz sentido. Faz sentido isso, não? Sabe aquela história? Você senta no vaso, coloca uma caixinha para levantar os pés, para deixar as costas numa posição melhor. Enfim, eu nunca testei isso, nunca fui atrás para pesquisar. Sim. Eu acredito que também faz sentido. Mas nós tivemos um vídeo esses dias que foi muito legal mesmo. Eu peguei um estudo que mostra que se o menino mijar sentado, ele tem ali um posicionamento que facilita que ele escoe melhor a bexiga e tal. E eu coloquei o vídeo explicando toda a parte técnica, você comentou lá, foi muito legal. E um monte de homem escreveu embaixo, porque eu não vou deixar de ser homem, porque sou um titi tentado. Eu falei, o que teve de hater no meu comentário do teu vídeo não tá escrito. Cara, de onde que as pessoas tiram essas coisas, Rodrigo? Porque assim, tudo bem, ok, cultura, beleza, eu entendo. Posicionamento do homem, de pé, não sei o quê. Mas, cara, o que isso vai impactar em você deixar de ser homem pra você fazer um xixi sentado? Mas é um tipo de coisa que às vezes eu fico parado pensando assim, tá, eu vou respirar aqui. Eu vi, você comentou aí embaixo, aí teve um outro médico que comentou, foi um médico, acho que comentou aí embaixo, não, que isso é um absurdo, porque não sei o quê. Não, porque, mané, absurdo, se liga, mané. Eu já ouvi falar isso aí também. Olha, eu só sei que economiza muito sapato, né? E cômodo em casa, cômodo também. De fato. Doutora, pergunta importante. Liberação miofascial, só o fisioterapeuta pode fazer? Quem é que pode fazer? Hoje, os massoterapeutas também atuam com a técnica. Alguns esteticistas também trabalham de nível estético, fisioterapeuta, já vi médicos trabalhando também. Às vezes a paciente vai lá no consultório do doutor, igual a gente estava conversando aqui, está com alguma restrição, que de repente a agulha ele também pode, às vezes a própria pessoa pode atuar ali na indução, na autoindução miofacial também, como a gente vê com bolinhas, como eu falei ali com o rolo. Então, assim, é uma técnica, é claro que se quiser um plano de tratamento, aí um fisioterapeuta é o profissional que vai te ajudar com isso. Mas profissionais muito bem conceituados aí, eu vejo muitos massoterapeutas também atuando com a técnica muito bem. O professor de educação física em algum... Porque assim, eu imagino que cada conselho deva ter uma orientação, porque a gente vai ter funções diferentes. O médico vai olhar para uma coisa, o fisioterapeuta vai olhar para outra. Mas o profissional de educação física, em alguma dimensão, também poderia aprender Eu tenho profissionais que atuam com educação física que já fizeram o meu curso. E às vezes ali no meio do treinamento, a pessoa está com uma dor, já chega, já senta o paciente, já dá uma soltadinha aqui, pronto, já volta para o treino. Então, assim, às vezes por cima da roupa mesmo, pega ali, faz um ponto para trabalhar ponto gatilho. Eu acho que agrega muito no profissional, né, essas questões. Imagina, você tem um personal que você está com uma dor ali no pescoço, está com torcicolo. Ele vai ali, faz alguns pontinhos e você consegue treinar numa boa, ter o teu movimento durante o dia. Eu acho, às vezes, um pouco problemático a nossa visão aqui. Eu acho que é bem coisa do Brasil, Sim. Que segmenta um serviço que vai beneficiar o outro. Né, que limita a um tipo de profissional uma coisa que vai beneficiar. Eu acho que é importante ter, que nem você falou, né? Quem é a pessoa mais hábil para isso? Porque a formação aponta para isso. É o fisioterapeuta. Sim. O médico pode fazer tudo mais. Mas eu vejo, e eu digo isso por causa da minha área, uma briga muito grande de dizer, não, isso aqui é da minha área. Não, você não pode atuar porque existe uma reserva de mercado grande. E eu penso assim, gente, imagine ser um paciente no meio dessa guerra. Reserva de mercado, cara, olha que termo maldito. Véio. É maldito mesmo, é tão maldito a ponto de, se não tem uma legislação que possa desenvolver algo de uma técnica nova, de um conhecimento que está vindo para ajudar as pessoas, não é permitido que alguém atue. E o paciente que precisa, gente? Sim. Sabe? Quer dizer, a gente virou um objeto, na verdade, né? O ser humano deixou de ser o ser humano e passou a ser um objeto de cobiça
Objeto mesmo, objeto da medicina, Não, objeto da ele é farmácia. meu cliente, eu tenho que trazer para mim, não pode, não, que nem eu vi muito isso dentro da nutrologia versus nutrição, né? Pô, são áreas que são visões diferentes que se complementam. Exatamente. A acupuntura da fisioterapia e da medicina, o que meus colegas médicos vão ver se eu falar isso aqui, meu Deus, vai chover. Não quero nem ver, ó, corta lá. Ó. Edita. Edita. A mesma coisa do optometrista com o oftalmologista. Por quê? Às vezes tem coisas que a fisiatria com a fisioterapia. Sim. Não era uma briga. Eram para ser áreas que se complementavam. Exato. Um era para pegar a parte prática da teoria que o outro desenvolvia e tudo mais. E virou uma briga, virou uma reserva de mercado. E engraçado, porque quando você vai nos Estados Unidos, o cara que se especializa naquele conhecimento, ele abre o mercado e ele consegue desenvolver. Por quê? Porque ele faz o trabalho dele bem. Exatamente. Simples assim. A gente teve uma discussão incrível, eu estudo muito a parte de tricologia, toda a saúde do couro cabeludo e tudo mais. E aí, no curso, lá na especialização, a pessoa foi lá ensinar a gente a usar o tricoscópio. E o médico que estava presente, cara, ficou louco. Ele falou, isso aqui não pode, isso é um absurdo, porque o tricoscópio é um negócio que é um scannerzinho que a gente usa no couro cabeludo. E, não, porque isso aqui só o médico pode usar. Eu olhei para ele e falei, sim, verdade, para fazer diagnóstico, sim. Concordo plenamente. Mas para avaliar o seu diagnóstico, eu tenho que saber também. E eu sei disso porque quando eu fui fazer o acompanhamento da psiquiatria, eu não sou médico, mas na minha área de neurociência, eu estudo muito a parte emocional e as doenças geradas a partir daí. E como eu trabalhava na universidade, eu trabalhava com o reitor, ele me deu carta branca, ele falou, você pode acompanhar, você só não pode prescrever, você sabe tudo isso. Eu falei, claro, é óbvio que eu sei, eu não vou me meter a fazer nada disso. Só que aqueles 2 anos de acompanhamento que eu fiz no hospital, eles foram tão importantes para o meu atendimento de consultório, para olhar para uma receita e dizer, puxa, fluoxetina nessa condição talvez não seja o ideal. E aí você fala, olha, seria muito interessante você fazer de repente uma segunda opinião. Isso, perfeito. É simples. Só que aí você vê o cara bravo com você, porque você está se metendo na minha área. Não é isso. Exatamente. A gente está se ajudando muito mais do que está se matando. Exato. Né? Exato. Por exemplo, dentro da liberação miofascial, eu até converso com os meus alunos, eu falo, a gente resolve ou começa a resolver uma questão a partir da 3ª sessão. Chegou na 3ª sessão, essa pessoa não teve nenhum tipo de melhora. Eu já sento com ela e converso de novo. Eu falo, ó, eu vou te caminhar ou para um orto ou para um neuro, dependendo do caso. Porque às vezes é compressão nervosa, às vezes ela vai precisar fazer exames que um orto vai pedir. Então, assim, eu acho que o bom senso do profissional é muito válido nesse momento. De entender que já não está mais na alçada. Vamos encaminhar para alguém que cuide dessa pessoa agora. Acabei de ter um insight agora. Eu acho que nos nossos podcasts a gente precisa ter um troféu do profissional do ano. Esse é o tipo de atitude que vale no troféu de profissional do ano. Porque quando eu montei a minha primeira clínica e a ideia era ser integrativa, uma das coisas mais difíceis que eu encontrei lá foi de convencer as pessoas a fazer isso. A dizer, querido, larga, não é mais para você. Não adianta você ficar batendo. Porque imagine que esse profissional insista no tratamento e o paciente não tem o retorno, vai ficar ruim para ele, inclusive. Exatamente. Claro, porque vai ficar como se você não soubesse o que você está fazendo. Né? Doutora, você faz um curso, você ensina isso para as pessoas. Isso. Conte-me mais sobre isso. Então, começou com a ideia de que chegou um momento na minha carreira que eu soquei a minha agenda de fora a fora, trabalhava igual uma doida, e ninguém conseguia horário comigo antes de 3 meses, e eu tinha uma lista de espera enorme, de gente indicando pessoas durante a semana, e eu já não tinha mais onde colocar paciente. Aí um dia uma cliente minha muito antiga da estética chegou para mim e falou assim, Lu, eu quero um horário para você que eu tô com um torcicolo. Eu falei para ela, Josi é o nome dela, daqui 3 meses eu tenho. Ou então você fica na lista de espera. Dela, o quê? Você tá louca? Eu sou tua cliente de 12 anos, e tô com você há 12 anos, você quer que eu espere 3 meses para você atender? Ela falou, Lu, vamos conversar? E ela falou assim, teu copinho transbordou, compartilhe. E naquele momento, aquilo me deu, né, me clareou assim, a mente, só que as questões é que eu tinha outros bloqueios.
Eu tinha bloqueio de falar em público, eu tinha bloqueio, medo de expor a minha opinião enquanto profissional, de ter medo do julgamento de outras pessoas, porque aquela coisa, né? Eu sempre falo, hoje eu sei que quem faz mais que você não te critica. Ou ela te incentiva, ou ela fica na dela estudando e aprendendo da área dela. Então, demorou muito eu aprender isso. Mas o outro que critica... Então, foi aí que eu tive essa ideia. Quer dizer, ela me deu a ideia e eu comecei a montar. Como eu disse, quebrei muitas crenças para poder estar hoje aqui falando com vocês, graças a Deus. Mas consegui, deu certo. Aí montei os cursos, daí veio a pandemia, fechou tudo e veio o curso online que me projetou aí para outros países. É porque a fisioterapia deve ter sofrido horrores, né? Sim. Eu imagino assim, eu já sofri e muita coisa do que eu faço pode ser feito online e eu tive que me adaptar, não teve outro jeito. Sim. Mas no teu caso é a mão na pessoa, não tem o que fazer. Exato. Por um lado, sim, e por outro, por conta do Covid, fisioterapia respiratória também sobressaiu bastante. Verdade. A fisioterapia, mas o doutor tem razão, essa parte acabou afetando muito. Então, daí eu comecei a fazer o curso online, também daí me projetou para outros países, recebi convite, fui dar aula na Suíça, tem alguns projetos. Chique você, né? Tem alguns projetos para voltar ano que vem para a Europa também, para ampliar ainda mais. Fica famosa, viu? Mas sabe o que é o bacana? É que os brasileiros da área da saúde lá fora são muito bem recebidos. Que legal. Eu falo, gente, as pessoas não entendem, o Brasil é uma referência na área da saúde. Eu escutei isso de um dentista esses dias. Eu escuto isso há muito tempo. Muito tempo também. Eu te digo, e quem tiver de fora aí, escreve ele, por favor, nos comentários. Porque o pessoal, quando vai lá, eu tive pacientes do Canadá, da Austrália, principalmente esses dois países, eles têm um sistema público tão, eles chamam de evoluído, e aí a gente vai colocar entre aspas, mas vamos interpretar a coisa toda, que você passa, o profissional que está te atendendo, ele não tem concorrente. Uhum. Então ele pega, olha o teu exame e ele vê se está naqueles padrões limítrofes. Estando dentro, você está normal e passa para o próximo. Mas ele não vai avaliar se você está numa situação ideal. E o paciente que se sente mal, ele não quer saber, ele ainda quer investigar aquilo porque ele não quer esperar adoecer para começar a tratar, gente. É coisa mais óbvia. Exato. Quando você chega com um profissional brasileiro, né, que tem uma concorrência, o pessoal fica falando, né, porque a medicina integrativa, esses integrativos aí são tudo um bando de enxerido e tal. Só que o cara que tem que ir atrás do conhecimento, ele faz o conhecimento, muitas vezes, dentro da região onde ele trabalha, que é uma visão que nenhum outro vai ter, e ele acaba colocando ele numa projeção, porque ele está resolvendo problemas que as outras pessoas não enxergam daquela forma. Estou dizendo que é o perfeito? Não. Sim. Mas é uma visão que é oferecida de forma diferente para aquela situação, para aquela região, para aquele mercado, vamos dizer assim, para aquelas pessoas. Quando você pega isso lá nesses outros países, que sequer você consegue pedir um exame para o paciente, porque ele não tem um sistema de saúde que ele possa pagar. Não, ele tem que entrar no sistema, o laboratório tem que ver se a assinatura é válida para ele querer fazer, senão vai passar para o mesmo crivo dos mesmos exames, vendo sempre as mesmas coisas e nada resolve. Paciente minha dos Estados Unidos, de tanto encher o saco, olha, preciso que você faça esses exames, preciso que você faça essa manipulação, ela falou, aqui não tem essas coisas. Aqui não manipula, não. Sim. Aqui não existe isso. De tanto encher o saco, ela pegou o avião, veio para Curitiba, claro, também por causa de paciente e de familiares e tal, mas veio para o Brasil, antecipou a viagem dela para vir fazer os exames aqui. Que ela falou, cara, e daí eu tive que fazer a prescrição, inclusive, em inglês, você tem que traduzir, né, tem que assinar e tal, para que a hora que chega lá no aeroporto o cara não achar que é droga, aquele negócio. Tem tudo isso. O pessoal que quer fazer teu curso, te acha como? Normalmente eu faço as campanhas, por exemplo, agora eu vou fazer um no Rio de Janeiro em outubro, a gente está começando a rodar agora as campanhas, vai ser no dia 26 e 27 de outubro, em Niterói, no Rio de Janeiro, em novembro eu volto em Curitiba, e em dezembro eu faço o encontro dos habilitados, dos profissionais que já são formados, para que a gente faça um aprofundamento da técnica. Aí eu trago mestres, doutores, para que deem palestras, relembrando, trazendo assuntos importantes, como testes específicos. A gente brinca tudo, né? Médico pode fazer? Oi? Médico pode fazer? Claro. A gente traz esses profissionais para que
dei ali uma relembrada, como fazer testes específicos, vamos fazer uma introduzida mais aprofundada na fáscia, anatomia palpatória, eu vejo que é uma dificuldade dos profissionais. Então, a gente faz tudo isso. Aí, eu faço também a premiação dos profissionais do ano, onde entrego um troféu para o top 1, 2 e o 3, dos profissionais que mais tiveram resultados dentro do MLR. A gente também tem uma campanha MLR lá. é? Método Ribeiro. Importantíssimo, eu já aprendi agora, hein? Doutora, dá para ser um fisioterapeuta com muito paciente, com muito sucesso? Eu hoje já quase não pego muitos pacientes novos mais. A minha carteira do paciente mais recente que tem lá, tirando a si, é 2 anos. Eu tenho paciente de 12 anos comigo, então uma carteira assim. A Franciele Matos, que é tricampeã Miss Olímpia, está comigo há 7 anos. E projeta pra caramba, né? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu sou professor universitário e tem muito essa coisa assim, nessa época do ano, dos alunos que estão no 3º ano do médio irem visitar as faculdades, aquela dúvida, puxa, não sei o que e tal. E eu já vi acontecer da pessoa ter gosto, conhecimento, vontade para ir para uma área como a fisioterapia e acabar escolhendo medicina por uma questão mercadológica. Isso é tão triste porque hoje, gente, eu vou parafrasear aqui um professor meu. Ele diz assim, ó, se você resolver na sua vida que você quer fritar ovo e você fritar o melhor ovo da cidade, você vai ter gente vazando pelo ladrão de tanto de gente, porque infelizmente ainda tem essa coisa assim, na hora de você fazer a escolha por uma área ou por outra, a pessoa coloca na balança a questão financeira. Hoje, gente, já não existe mais isso. Não existe. Hoje, Perfeito. se você... Olha para mim. Quando falaram para mim, nutrição, cara, você vai morrer de fome. Não, parceiro. Hoje, na minha área, assim como acontece com outros profissionais como você, como o Indrigo, se eu abrir a minha agenda, eu não consigo mais, nunca mais atender todo mundo. Por quê? Porque a gente vai mostrando para as pessoas que essa coisa do empreendedorismo dentro da área de saúde é algo que é frágil. Frágil. Profissionais da área de saúde que não sabem gerir sua carreira, que não sabem gerir finanças. Tem um monte de gente, esses dias, inclusive, estava conversando com um médico, e assim, um cirurgião, um cara sensacional, conhecidíssimo na área dele, até aqui de dívida. Como que você ganha 70, 80 mil reais por mês, cara, e você está atolado em dívida? Porque as pessoas não sabem gerir as suas carreiras. E a área de saúde é uma área que em qualquer ponto que você for, qualquer ponto, a gente falou aqui de massoterapeuta, fisioterapeuta, médico, nutricionista, farmacêutico, essa galera toda, se for bom naquilo que está fazendo e tiver um pouquinho esse refinamento assim de entrar numa rede social, alimentar essa rede, tratar bem as pessoas, fazer curso, se mostrar, não tem como separar. Aliás, uma pergunta para vocês dois. Já está acontecendo com vocês, do pessoal parar vocês na rua para tirar foto? Não. Ainda não chegou a esse ponto, mas... Comigo já. É muito estranho, porque a gente não é acostumado com isso, né? Mas hoje, assim, eu sei que a gente, né, fez um trabalho, já sou bem conhecida, a Franciele Matos me projetou para o Brasil e para o mundo, né, querendo ou não. Mas já aconteceu das pessoas me reconhecerem, recebo mensagens do Brasil e de pessoas de outros países também que falam que admiram o meu trabalho. Mas isso que o doutor falou é importante, porque eu tenho um propósito, eu brinco. Hoje eu não treino pessoas para trabalharem para mim. Muita gente pergunta, Lu, por que você não colocou uma das maneiras de você escalar teu negócio, aluga um prédio, enche de gente para trabalhar para você e fica tranquilo? Eu falo, não, eu treino pessoas para trabalharem para elas. Eu passei minha vida inteira realizando o sonho dos outros. Então, depois do que eu aprendi a realizar os meus, eu quero que as pessoas provem disso também. Então, eu treino os profissionais que me procuram a realizar os sonhos da vida dele. E que eles trabalhem para eles, que eles ganhem ali a liberdade financeira. Hoje, dentro do MLR, os profissionais ganham a partir de 10K por mês. A gente tem todo um projeto que a gente faz certinho para que essa pessoa evolua nessa profissão. E como disse o doutor, a gente escala o negócio de outras maneiras. Eu não preciso montar... E outra, a pessoa que é o meu trabalho, a pessoa não vai marcar com o doutor e vai ser atendido por auxiliar do doutor. Não, a pessoa que é o doutor, certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz isso. Então, eu tenho esse projeto de formar pessoas para trabalharem para elas, escalei meu negócio com curso online, com uma esteira de produtos, desenvolvi a Iron Fist, que é uma ferramenta que eu tatuo também, que é vendida pelo Brasil inteiro, que é onde a Sinox, onde a gente trabalha a indução miofacial, também através dela, que poupa o profissional de ficar se esforçando demais durante o trabalho.
Porque é um trabalho pesado, né? Exatamente, querendo ou não, mexe demais com as articulações. Então, para a gente se poupar, eu desenvolvi essa ferramenta. Querendo ou não, o aço inox, por estudos mesmo, ele tem uma indução maior na face do que a nossa pele, com a pele do paciente. Porém, como o doutor falou anteriormente, nada substitui o toque. É verdade. E olha que coisa interessante, né? O uso do metal. Esses dias eu estava dando um curso sobre café. Esse café nosso aqui da Fitoessência. E uma das coisas que eu mostro para as pessoas lá é que na hora de você mexer o café, para preparar o café, o tipo de metal que você usa na colher interfere no gosto do café. Porque é um processo de troca iônica ali, né? Se você coloca um material que atrai elétrons, esse café vai ficar desionizado. E ele vai ficar mais ácido. Olha que coisa louca. Deixa eu contar uma curiosidade da acupuntura. Porque quando você pega a acupuntura com luva e faz o agulhamento de um ponto gatilho, dificilmente você consegue o twitch muscular. Quando você pega a agulha com a pele, você consegue um potencial de ação de mais ou menos 35 milivolts. E é o suficiente para que aquilo faça o twitch a desprogramação do ponto gatilho. Caramba. E essa é a diferença do toque do profissional na agulha de aço inox. Olha só. Olha que coisa interessantíssimo. Cara, essa semana ainda, o menino me perguntou, esse negócio de óleo essencial aqui, ó, eu tô falando que eu vi alguém falando que isso aqui melhora o processo vibratório do corpo, mas eu achei isso ali uma loucura. Eu falei, não, parceiro, não tem nada de loucura, não. Para você pensar numa coisa muito simples. A árvore, a planta em si, ela pegou lá o elétron que veio do sol, condensou isso, criou ali uma molécula de glicose. Tá lindo para ela. Mas ela precisou formar um óleo essencial para se proteger de um determinado patógeno X. Ela vai criar esse óleo num processo vibratório específico, que é contrário àquele patógeno, que além de citotóxico para ele, não é atraente do ponto de vista vibracional. Eu falei, isso não é loucura não, parceiro. Agora eu fiquei pensando, você colocando lá a agulhinha na pessoa, você também está doando, você também está tendo... Cara, é importante cuidar, botar o pezinho no chão, pegar um solzinho. Não tenha dúvida. Eu acho que faz todo sentido isso. Todo sentido. Fazer o aterramento, né? Sim. Grounding. Até Harvard fazer um artigo científico era bruxaria, né? Aí depois que Harvard disse que nós estabilizamos o corpo, melhoramos o processo anti-inflamatório e tal, agora virou científico. Agora todo mundo vai andar descalço. Mas eu perguntei isso pra vocês porque ontem eu fui na Leroy Merlin aqui, fui mexer na minha estante lá e tal, e eu tava andando no corredor e um segurança começou a andar atrás. Eu fiquei incomodado com aquilo, juro que fiquei. Aí eu andei dois corredores e virei. E ele virou de atrás e eu parei. Aí ele chegou bem pertinho pra mim e falou assim, você é o homem das plantas que eu te Sou eu. Que legal. E aí saindo perto do caixa, uma mulher com o celular na mão e com um umidificador embaixo do braço. Porque, por causa da questão da secura, da fumaça e tal, eu fiz um vídeo falando para usar óleos essenciais e colocar um umidificador no ambiente. Porque se você está ali com menos de 50% de umidade, começa a trazer problema, né? Sim. E a mulher com o umidificador embaixo do braço e com o celular no outro, ela olhou para mim e falou assim, é você? Meu vídeo no TikTok. Eu falei, não, cara, tô ficando famoso. Que legal. O máximo que aconteceu comigo foi... Eu fui numa palestra, que eu sou voluntário para falar algumas coisas sobre palestras de filosofia chinesa e tal. E eu falei, bom, vocês não me conhecem aqui e eu vim falar para coisas estranhas à cultura normal. Ela falou, só um pouquinho, eu te conheço, eu te sigo nas redes sociais. Foi o máximo que aconteceu comigo. Isso é muito massa. É legal. Gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Já foi um parto conseguir trazer a doutora aqui, porque a agenda lotada. E assim, nos sentimos muito felizes por você estar aqui com a gente, por você tirar esse tempo aí do seu trabalho, que a gente sabe que ao fazer isso para vir no podcast, pessoas estão deixando de ser atendidas. Então, a essas pessoas também, o nosso agradecimento por vocês cederem um pouquinho da luz para nós, né? Vou deixar todos os teus contatos, inclusive, se você puder depois me mandar os links de cursos e tudo que você faz, claro, para a gente colocar aqui no podcast também. Vai ser um prazer e foi um prazer receber você aqui. Aquela é a sua câmera e eu quero que você deixe aquela mensagem lá no coração de quem está ouvindo a gente agora. Também quero agradecer a vocês pelo convite, muito importante passar a informação. Espero que esse bate-papo que a gente teve aqui sirva de
que as pessoas consigam absorver aí algumas questões, porque aquela coisa que a gente já falou anteriormente, infelizmente tem pessoas que às vezes agem de má fé, às vezes não trabalham de forma correta, querem ficar segurando o paciente com eles, não querem deixar esse paciente seguir adiante ou então encaminhar para um médico, para que ele resolva o problema deles. Então, assim, espero poder ter contribuído um pouquinho que seja de informação para que essas pessoas que estão em casa aí fiquem... Ah, e outra coisa, marquem sessão lá comigo também. Vou deixar A gente vai deixar os contatos, vão lá conhecer meu trabalho, para que aí vocês alinhem o corpo ao centro da gravidade. Olha, este mês agora, nos últimos 28 dias, nosso canal do YouTube fez 9,9 milhões de visualizações. Uau! Se uma parcelinha desse povo te ouvir e resolver marcar, você tá lascado, você vai ver só. Lá vai a agenda para 3 meses de novo de fila de espera. Ó, se você chegou até aqui, por favor, já dê seu like, já faça seus comentários, siga a doutora. Esse tipo de trabalho que a gente faz aqui é com o coração que a gente traz esse tipo de informação. Aqui o Júlio é o empreendedor do negócio e, puxa, eu só tenho a agradecer, porque aqui eu boto meu coração também junto, né? E esse tipo de informação que você traz, doutora, é sensacional e dá para a gente sentir na tua essência este carinho, né? Que você fala sobre os teus pacientes, o conhecimento que você quer trazer, isso é contagioso e que por mais pessoas assim. É isso aí. Sou apaixonada por esse trabalho e é aquilo que faz o meu olho brilhar. Você transpira isso. Da hora que você chegou até a hora que você está saindo aqui, eu consigo perceber isso. Obrigada. Doutora, muito obrigado. Doutor, muito obrigado. É um prazer enorme ter vocês sempre aqui. E a você que nos acompanha aí também e nos dá a graça, nos dá a felicidade de ter você como espectador. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, faz a tua inscrição. E agora que você já viu que a conversa é boa demais da conta, eu acho que agora você já pode fazer, assim, clicar naquele aviãozinho que tem ali embaixo, assim, compartilhar com algumas pessoas, porque é por causa de você que nós temos 9,9 milhões e considerando também o nosso Instagram, hoje nós temos 84 milhões de visualizações nos últimos 28 dias. Ou seja, é gente para danar. Se a gente for considerar que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, gente, praticamente 1/4 da população, considerando que alguns viram o vídeo 2 vezes, né? 1/4 da população brasileira ouviu a gente falando esse mês. Então, é coisa boa demais. Que bom. Só agradecer. Super beijo para você. Tchau. Beijão. Obrigada.